Vivo, aqui é a Larissa Gachmann do arroba Terapeuta dos Homens e estou aqui para conduzir mais uma live do Casos Invisíveis da Vida Real, um quadro onde a gente decidiu estar aqui vindo dar voz a pessoas, aos nossos filiados do Instituto, para que pudessem falar, para que pudessem estar sabendo de outros casos além do deles. Olha só, a Tatiana entrou aí, que legal. O pessoal está chegando aí. Mas, pessoal, é o seguinte. Qual é o objetivo dessas lives, então? É realmente dar voz aos nossos filiados, acolhê-los, né, com suas histórias, que são muito diversas. Cada pessoa tem uma história diferente. Hoje nós vamos trazer uma mulher. É uma mulher alienada. Ela foi uma filha alienada quando ela era criança e agora ela está sofrendo um outro tipo de alienação e ninguém fala, por isso que a gente fala que é invisível, né? A gente só conhece aquele tipo onde a mãe aliena o filho, né, para o pai, não vê, mas ela também está sendo alienada. E aí a gente precisa divulgar isso também. Ela é uma grande parceira, ela se tornou uma amiga minha e eu a conheci devido à tragédia que aconteceu com o tio dela, vamos chamar de tio, que foi morto pela esposa. Eu a conheci então numa situação de violência doméstica contra o homem. Não é o que nós vamos estar falando aqui hoje. Durante a live a gente vai focar na história dela, mas eu gostaria de convidar todos vocês para conhecer a história do André no arroba Justiça por André. Ele foi brutalmente assassinado e a cena do crime foi feita como se ele tivesse cometido, né, o autoextermínio, e não foi, não. Pessoal, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Quem puder me dar um joinha que tá ouvindo bem. Quem puder escrever aqui para mim nos comentários de onde que vocês são, enquanto ela não... Olha lá, ela chegou aí. Olha lá, Justiça por André. Quem puder conhecer, sigam esse arroba que ela colocou ali, pois é um caso importante também que nós estamos acompanhando lá do Instituto, tá? Obrigada. Então aí, ó, todo mundo está me ouvindo certinho. Pessoal, assim, ó, antes dela entrar aqui, eu quero lembrar todo mundo do nosso simpósio. Nosso simpósio vai ser um evento, vai ser só presencial. Não estaremos no online. É uma oportunidade de você conhecer de perto todo mundo que está à frente desse movimento, que a gente está no fronte de batalha. Vamos conhecer, vamos lá para poder apoiar, contribuir com as suas ideias. Lá não vai ser um espaço para você contar a sua história. História triste, estamos cheios todos os dias, né? Mas lá vai ser um momento para a gente fazer assim, gente, qual é a estratégia que nós vamos traçar para 2026, principalmente para o ano que vem. 2026 é um ano muito importante, porque a gente precisa colocar políticos lá dentro do Congresso Nacional para poder mudar essas leis misândricas que estamos tendo ali no Congresso, tá? Bom, não tô vendo aqui a dona Milena. Cadê você, Milena? Milena já está chegando aí. A Milena enfrenta situações que muitas outras mulheres podem estar enfrentando e devem estar sofrendo calada. E quando a gente não fala, quando a gente não se posiciona, a gente dá para o outro a chance de pensar o que quiser. É por isso que a gente precisa se manifestar, a gente precisa botar a boca no trombone. Nós somos o lado frágil, nós, pelo direito dos homens, somos o lado mais fraco, porque os homens são calados de natureza, os homens aprenderam desde pequenos a não falar, a não expressar as suas histórias, e isso é prejudicial para a nossa causa, porque aparentemente homens então não sofrem, né? Se não tem história para contar, não tem sofrimento. Além de que as mulheres são mais emotivas, né? Milena, o que está acontecendo, minha querida? Vamos ver aqui. Não está aparecendo para mim, Milena.
Então, a Milena está lá nos Estados Unidos, por isso que ela não está conseguindo entrar, que está muito longe. Pessoal, então, dia 29 de novembro, lá no Rio de Janeiro, vai ser naquela região ali do Recreio, o pessoal conhece. Dia 29 de novembro, estamos esperando por você. Lá vão passar o dia lá, falando sobre os assuntos que a gente precisa falar. Milena chegou. Tá longe, né, Milena? Milena tá lá nos Estados Unidos, gente. Por isso que Eu ela mandei a demorou. solicitação, aí tava esperando. Ah, mas o Instagram é assim. Milena, então eu acredito que todo mundo quer saber um pouquinho da sua história e acredito que a sua história é uma história disruptiva para esse movimento que a gente tem dos homens, mas que a gente também apoia, né, com, com o nosso, assim, com tudo que a gente pode proporcionar para as mulheres também que estão sofrendo isso. E, na verdade, você também está sofrendo por causa de uma outra mulher, né? É uma outra mulher que está te fazendo sofrer. Ela vai Sim. compartilhar conosco a história dela, que representa a dor de muitas pessoas no Brasil, e ao mesmo tempo nos mostra por que o IDDH existe. E, Milena, vamos lá. Você me disse que foi alienada do seu pai biológico. Você pode Uhum. contar um pouquinho dessa história, como é que era essa relação? Então, não tinha uma relação, na verdade, porque eu tive pai afetivo, então a figura do meu pai biológico foi substituída muito cedo. E meu pai afetivo, como um homem maravilhoso, que está na minha vida até hoje, foi quem eu tive como uma referência. Durante a minha vida inteira, eu não tive contato nenhum com meu pai biológico. Eu o vi pessoalmente pela primeira vez. Eu acredito que eu deveria estar entre meus 8 e 10 anos de idade. Foi a primeira vez que eu o vi pessoalmente. Ah, Na época, minha genitora tinha separado do meu pai, de quem eu cresci tendo como um pai, e tinha voltado a morar com a minha avó e a gente estava no shopping. Eu não lembro muito, eu lembro muito vagamente, mas é uma memória ainda muito forte. A gente estava no shopping, ele estava assim um pouco longe com a esposa e um filhinho, que é meu irmão mais velho, que era bebê na época. E ela chegou para mim e falou: "Olha, aquele ali é seu pai". E essa foi a primeira vez na minha vida inteira que eu vi meu pai biológico pessoalmente. E aí eu lembro que eu andei para ele e eu falei: "Oi, eu sou Milena, eu sou sua filha". E foi uma coisa assim muito é, é, muito estranha. Imagina você, uma menina de 9 anos, chegar para um casal com um bebê do nada, tipo, olha, eu sou Milena, eu sou sua filha. E ficou aquele momento assim, meio que ninguém sabia muito o que fazer. E ele me deu um abraço e eu me despedi. Ela estava esperando um pouco mais longe, assim, eu voltei. E essa foi a primeira vez que eu vi. Mas até então um, eu sabia que ele existia, eu sabia que eu tinha um pai biológico, então eu nunca mentiram para mim. E por sinal foi meu pai afetivo que me contou, né? Ele contava essa história como se fosse uma história inventada, de uma menininha que tinha um pai, mas que separou e não sei o que e tal. E ele disse para mim que um belo dia eu cheguei para ele e falei: "Pai, essa menininha sou eu, não sou?" E ele falou: "É, filho, você." Então foi meu pai afetivo que me contou sobre meu pai biológico. Eu nunca fui enganada, então sempre meio que sabia, mas é, contato nenhum. E você achava isso normal? O que que você, assim, no seu sentimento de criança, qual que era, assim, que tipo de coisa que você ouvia sobre seu pai, da sua mãe, da sua genitora? Então, tipo, a questão do abandono era muito afirmada. Eu acho que, no meu caso em particular, não era tanto um ataque à pessoa dele como a validação do abandono. Então, eu ouvia muito coisas do tipo: ele nunca te quis, ele não queria uma filha, ou ele queria um filho homem, ele não queria uma filha mulher. Então, não era tão, não sei se faz sentido, mas apesar de que havia alguns ataques à pessoa dele, não era tão intenso quanto
a validação do abandono. Então, eu cresci ouvindo que ele não me queria, que ele não me procurava. Então, eu ouvi isso muito. Tipo, onde é que ele tá? Por que que eu não convivo com ele? Por que que eu não vejo? Porque ele não te procura, porque ele não te quis, porque ele nunca te quis. Então, sempre foi mais nesse sentido do que no sentido de difamação, digamos assim. Foi mais na validação do abandono. Então, crescendo, eu sempre achei que de fato que ele nunca me quis, que ele viveu a vida dele. Quando eu vi ele mais velha nessa situação do shopping, meio que validou isso na minha cabeça de criança, de que ele já tinha outra família, de que ele já tinha outra esposa, outro filho, e que de fato eu nasci, foi um erro e que ele nunca quis. Então isso foi se consolidando desde muito pequena, de que foi um abandono, de que ele nunca me quis. E foi quando que você percebeu que essa história toda que te contava talvez não fosse a verdade completa? Eu acho que isso é bem interessante. Acho que quando eu percebi que a história do abandono do nunca quis tinha falhas, foi quando eu percebi o quanto que a minha família historicamente estava conectada com a família do meu pai biológico. Então não foi só uma coisa da minha mãe biológica e do meu pai biológico, são coisas dos meus tios avós com os meus tios que já namoraram em outros períodos, então irmãos da minha avó que já teve paquerinha na família do meu pai biológico. Então é assim, as famílias se conheciam. Não era uma pessoa aleatória que ela teve um relacionamento e teve uma filha e ninguém sabe de nada. E aí o interessante, quando me aproximei da família dele, foi quando a minha genitora foi reconhecida em um local bem turístico na Bahia. Ela foi lá e aí a dona do restaurante era irmã do meu pai biológico e viu ela lá e reconheceu e ela falou: "Ó, você é da família tal, não é?" Ela falou: "Sou." "A família tal do karatê?" Ela falou: "Sou." "Eu tenho uma sobrinha na sua família, o nome dela é Milena e eu quero notícia dela." E aí foi assim, se eu me lembro, não foi nem minha genitora, foi um dos meus tios, na verdade. E foi assim que começou o contato. Eu tive contato com uma tia primeiro, irmã do meu pai biológico, mas aquele ponto eu ainda não aceitava contato com ele. Eu tive contato com minha tia, que é a irmã mais nova dele. Não, ele é o mais novo, então das mulheres, a mais nova. E eu era muito próxima dela, mas ainda assim eu não aceitava contato com ele. Eu sabia que era irmã, eu comecei a ter contato com a família, mas eu ainda não aceitava contato com ele. Nessa faixa, com os 14 anos já, mais ou menos. Então, né, aí que não faz. Não, foi, voltando à pergunta, foi aí que começou a ficar tipo, sério que foi esse abandono todo? Eu comecei a questionar essa parte do nunca quis, mas ao mesmo tempo eu não via muito movimento, sabe? Dele, de tentar se aproximar. Então, para uma criança é muito difícil entender essa dinâmica toda. É. E naquele tempo, Milena, não existia lei de alienação parental, Não. né? O seu pai talvez Uh-uh. tenha sido mais um daqueles pais que achou melhor, olha, melhor largar de mão porque eu não consigo me aproximar, né? Não. E, é- e, É. é- e você soube depois de adulta, conversando com ele, teve algum episódio marcante que tenha te feito questionar essa versão que você ouvia lá da sua mãe, que te fez, de repente, impulsionar a procurar seu pai? Ah, eu não lembro exatamente se partiu de mim a procura, eu acho que eu sempre tive. Eu acho que a raiva se instalou muito forte, né? Eu tinha essa raiva do abandono, eu tinha essa indignação e eu cresci sem ver nenhum movimento, como eu falei. Então, se ele ligava, se ele perguntava, se ele tentava me ver, eu não sabia. Ninguém me falava. Então, eu cresci de fato com a ausência completa, completa. Então, quando você está entrando na pré-adolescência, assim, você já está naquela fase propícia da revolta. E como você falou, nasci em 88, a lei da alienação parental é de 2010. Então, é muito recente e é muito importante. Quando eu nasci, quando eu era criança, não tinha nenhum tipo de proteção contra esse tipo de violência. Não tinha nada que garantisse essa convivência, não tinha nenhum recurso. Então,
eu não aceitava o contato, a verdade é essa. A verdade é que quando eu estava na faculdade, ele tentou um contato, ele conseguiu o número do meu telefone, ele ligava e a certo ponto eu repetia o mesmo padrão que eu via a minha genitora fazendo, de tipo, eu ligava para ele e falava, olha, eu não preciso de você, eu já tenho um pai, porque como eu te falei, meu pai afetivo é maravilhoso e ele nunca, minha genitora separou dele, eu tinha 7 anos, e ele, até hoje, ele nunca me abandonou. Então, eu tinha muita raiva do meu pai biológico. E eu ligava para ele com esse mesmo. Quando ele me ligava, eu tinha esse mesmo discurso que ela tinha. De eu já tenho um pai, eu tenho um pai que me ama, eu não preciso de você para nada, só me procure para mandar dinheiro. Chegou a esse ponto. Era essa a comunicação. Então, eu acho que naquele momento, acho que até ele meio que desistiu de mim, sabe? Acho que até ele chegou e falou assim, olha, tá na mesma linha de pensamento, tá no mesmo, na mesma linha da mãe e não tem mesmo como, porque era essa a minha reação quando ele tentava se aproximar. Era, eu já tenho um pai, eu amo o meu pai é maravilhoso, eu não preciso de você. E pronto. E aí eu encerrava qualquer tentativa dele. E, Milena, quando você era criança, essa separação forçada do seu pai biológico, você acredita que afetou os seus relacionamentos, assim, de amizades e até namorinho? Hoje você é casada. Você acredita que essa dinâmica com o seu pai biológico afetou isso aí? Ou você acha que você foi de boa, assim, porque você teve, afinal de contas, um pai, né, que fez o papel? Eu tive, e eu tenho muita sorte de ter tido um pai que fez esse papel, mas no final das contas, como eu te falei, nunca mentiram pra mim, então eu sempre soube. Então, durante a escola, todo mundo sempre soube, durante a minha vida toda, todo mundo sempre soube. Então, eu nunca fui aquele tipo de criança de chegar em casa e falar, mãe, pai, olha, o coleguinha na escola falou isso pra mim. Eu nunca fui de fazer isso. Eu sofria bullying na escola e ficava na escola. Então, tinha várias situações que, tipo, Dia dos Pais, é, depois que ela separou do meu pai afetivo e voltou a morar com minha avó, tanto o meu pai afetivo estava muito longe, tipo 6 horas de distância, e o meu pai biológico não tinha contato. Então aí entrava uma outra figura paterna, que eram os meus tios, que eles iam para as minhas festinhas de escola para o Dia dos Pais, para preencher aquele lugar. E, cara, criança não tem noção. Então, criança sempre perguntava, tipo, cadê seu pai? Onde é que tá seu pai? Ah, mas e aí quando sabia que não era meu pai biológico, e onde tá seu pai biológico? E as perguntas que criança faz, eu passei por isso na escola. De por que que seu tio tá aqui no Dia dos Pais. É, ou quando alguém descobria que meu pai não era meu pai biológico, e aí vinha, então cadê seu pai biológico? Onde é que tá seu pai biológico? E eu não tinha essas respostas. E eu não queria estar falando para todo mundo, ah, não, meu pai biológico não me quis, então isso foi como me afetou na minha relação um, crescendo com as amizades. Eu sempre, acho que como criança eu sempre tinha aquela inveja, sabe, da família completa. Minha família era tão quebrada, era uma mãe aqui, um pai biológico aqui, um pai afetivo aqui, um tio que fazia papel de pai aqui, e todo mundo fazendo o melhor que podia. Eu acho que isso tudo te deixa muito insegura nas suas relações com relação a o que é amor de verdade, o que é cuidado de verdade, quem é que se importa de verdade, sabe? Então, eu acho que isso me afetou muito em reconhecer amor e me sentir amada também. Eu tenho, eu sinto essa dificuldade, eu sinto dificuldade de reconhecer quem gosta de mim de verdade, sabe? Quem é que Olha vai. só que Ou quão é, fácil que será me abandonar, ou deixar de ser meu amigo, alguma coisa assim. sim, percebam então, pessoal, como que a falta do pai, desde o início, nem sem essas rupturas, afetam as pessoas, né? A Milena está aqui dando o testemunho dela. Milena, você acredita que a alienação te roubou emocionalmente, espiritualmente, em termos de vínculo familiar? Você acredita que Sim, com certeza. você ficou Hum. faltando alguma coisa para você, algumas coisas para você? Nossa, fica faltando muita coisa, porque eu fico imaginando, eu comparo hoje
a criação que eu tenho a possibilidade de dar para os meus filhos, né? Eu sou casada há 10 anos, eu tenho 2 filhos, e eles não têm que se preocupar com nada disso, sabe? Eles não têm que se preocupar com nada disso. Então, acho que, é claro que afeta espiritualmente quando você é uma criança e você está tentando entender por que que alguém que deveria te amar mais do que qualquer pessoa no mundo simplesmente não te quis, como se você fosse um cachorrinho que você tem e, tipo, ah, não quero mais. Então, para uma criança passar por isso é muito difícil. E, tipo, na minha família não tinha cultura de terapia, de... Isso é uma coisa muito nova também. Acho que não era só na minha família. Uhum. Acho que isso é uma coisa muito recente, né? De, Sim. tipo, ter uma separação ou ter um evento muito grande na família e ter essa atenção de as crianças estarem no acompanhamento para passar por aquilo. Na minha época não tinha disso. Então eu tive que, sabe, Se deixar de ser virar criança sozinha, para né? entender o que estava acontecendo e como me proteger disso tudo também e ir levando, sabe? Milena, e por que que você acha, na sua opinião, o que que leva uma mãe, você é mãe, né? Mas o que leva uma mãe a fazer isso com o próprio filho, com a própria filha? Essa é uma pergunta tão difícil para mim, porque teve muita coisa que mudou muito para mim quando eu me tornei mãe, sabe? Então, o entendimento do que aconteceu comigo mudou muito quando eu me tornei mãe. Porque eu pensei, tipo assim, cara, eu nunca faria isso com o filho meu, sabe? Hoje eu vejo a relação da minha filha, eu tenho uma menina e um menino. Hoje eu vejo a relação da minha filha com o pai dela. E ela é apaixonada pelo pai, sabe? Um casamento de 10 anos, claro que não foi os 10 anos inteiros de paz. Tem vezes que eu tô, sabe, revoltada. Mas eu vejo ele chegar em casa, sabe? E sentar no chão com os meninos e brincar com os meninos, coisa que eu não faço. Não porque eu não quero sentar e brincar com os meus filhos, mas porque o papel da mãe é outro. Eu que dou beijinho nos arranhões, eu que faço o lanche, eu que levo para a escola, eu que dou banho. Então, assim, o que o meu marido faz pelos meus filhos, eu nunca vou poder fazer. Nunca. E eu entendo isso, sabe? Eu, eu não quero. É, a gente fica com receio de falar certas coisas e eu não quero chegar e falar para uma mãe solteira que sabe que ela tá fazendo alguma coisa errada por não ter aquela figura masculina ali, porque eu sei que cada caso é um caso, mas é uma coisa que eu evitaria ao máximo, sabe? Como mulher, como mãe, meu marido ia ter que ser uma pessoa extremamente, assim, intragável, horrível, um ser humano. Porque todo mundo tem defeito, sabe? Todo mundo tem defeito, mas quando você forma uma família, aquela proteção é inquebrável se tiver unida. O que leva uma mãe a separar do pai e colocar o filho contra o pai é uma coisa que de fato eu não sei te responder porque eu não entendo. Eu não entendo porque eu acho que a partir do momento que você tira algo do seu filho que pode beneficiar ele, eu já me questiono o amor em si, sabe? Por que que eu vou tirar do meu filho algo que vai beneficiar ele? Então, que amor é esse, sabe? Por que que eu vou fazer? Qual o motivo? Se for um pai ruim, um pai que maltrata, um pai que agride, um pai que verbalmente é abusivo, mas se eu sei que meu marido é uma pessoa do bem e que a gente não deu certo, entra num questionamento aí do amor materno. Por que que você faria isso com seu filho? Sabendo que é um pai amoroso, sabendo que é um pai que quer estar presente, sabe? Você tem que questionar o amor da mãe, não tem outro jeito. Porque aí você está se colocando antes do filho. Eu nunca conseguiria fazer isso. Perfeito. O pessoal está escrevendo aí, gratidão por todos os comentários, mas para a gente poder conseguir responder, tem uma caixinha, tá, gente? Vocês podem usar aqui embaixo, aí embaixo da Milena, para fazer pergunta para ela no final da live. E, Milena, hoje você está falando com seu pai? Eu falo com ele já tem 3 anos. Eu vou fazer 37 anos, então retomei o contato já adulta, casada com filho.
E Uhum. foi até uma história engraçada, porque foi meio sem querer, porque lembra que eu te falei que eu rejeitava muito e eu falava pra ele que eu não queria contato e tudo mais. Ahn, o meu irmão mais velho cresceu, né? O filho mais velho dele, o filho que eu vi no shopping, bebezinho, da história que eu contei mais cedo, ele cresceu e ele me procurou na rede social. Então eu comecei a ter um relacionamento com meu irmão, com o mais velho. Assim, a gente conversava, a gente trocava ideia, ele contava da escola. Volta e meia ele falava, Milena, meu pai tá pedindo o seu número, posso dar? E eu falava, não, não dê, não quero falar com ele. Você é meu. Eu ainda falava assim, você é meu irmão, mas ele não é meu pai. Olha a raiva que eu tinha. Eu falava, você é meu irmão, mas ele não é meu pai. E aí, um belo dia, eles tinham um Instagram do negócio dele, né? Da cervejaria que eles tinham. E eu comecei a conversar pelo Instagram, achando que era meu irmão. E aí eu conversa vai, conversa vem, na maior empolgação ali no Instagram e falando altas coisas, assim, como eu conversaria com meu irmão. E aí meu irmão me manda mensagem no WhatsApp, ele falou, Milena, você sabe que ali é meu pai, né? E aí eu fiquei assim, tipo, na hora eu fiquei sem ação, e aí meio que eu falei, então vamos conversar, sabe? Então agora que eu já descobri que Quebrou, era ele, quebrou essa barreira, né? é, aí a gente conversou e a gente tem conversado desde então e não é fácil, não vou mentir pra você, eu não vou falar que depois de você passar esse tempo todo alienado e retomar um contato depois de adulta, é fácil, não é fácil. É porque o vínculo se perdeu, fica aquela coisa do parentesco, mas a intimidade se perde, né? A intimidade, os natais, as festas de aniversário, os dias da criança, todos Uhum. aqueles momentos que você não vou ter, não tem como recuperar isso. Mas os Não, seus filhos podem ter o avô, né? Seus filhos sim, podem ter o avô. E sim, Milena, assim, a sua história, ela tem, né, na sua infância, então, essa alienação séria por parte da sua mãe. Hoje você não fala com a sua mãe, não é isso? não, Aqui a gente não fala mal da mãe da Milena, mas a gente precisa dar voz à Milena, porque muitas pessoas gostariam de saber o posicionamento que a Milena tem sobre o que está acontecendo com ela hoje. Porque a mesma mãe que foi capaz de afastar o pai da Milena, agora ela está fazendo a mesma coisa com relação aos irmãozinhos da Milena, gêmeos, do parte da mãe. uhum, É um contato afastado. Esse meio-irmão da parte de pai, ela tem contato, um contato um pouco talvez mais aproximado, mas ela infelizmente zerou o contato com esses dois irmãos gêmeos. Em quantos anos você tinha quando os seus irmãos gêmeos nasceram? eu tinha 17, eu era louca pra ter irmão. Nossa, eu era desesperada pra ter irmão, porque eu via todos os meus amigos tendo irmão e eu achava assim que no dia que eu tivesse irmão não ia estar só no mundo, sabe? Foi muito especial pra mim. Eu tinha 17 anos, eles nasceram em agosto e eu completei 18 em outubro. Então, assim que eles nasceram, eu completei 18. Praticamente a idade E, de ser mãe. eu ia falar exatamente isso. Você ajudou a criar seus irmãos, né? Sim, eu sempre tive um amor de irmã, mas um amor materno muito forte por eles também. Então, assim que eu mudei para os Estados Unidos, minha primeira preocupação foi ajudar na escola deles e ajudar com o que eu pudesse, material e tudo mais. Então, sempre, desde que eu mudei para cá, eu sempre ajudei. Sempre, todo mês. E me conta um pouquinho mais. Você tinha quantos anos? Cortou um pouco, você falou que eu Qua- tinha quantos anos? Quantos anos você se mudou para os Estados Unidos? Para cá, eu me mudei com 25. Com 25. 25. Então, você passou 7 anos ali com eles, né? E Uhum, aí eles foram crescendo um pouco à distância, né? Você aí. uhum. E você convidou os seus irmãos para ir morar nos Estados Unidos com você, não foi isso? Sim, aí eu sempre ajudei desde que eu vim morar aqui. Eles eram muito pequenos quando eu vim para cá, então a possibilidade de um intercâmbio, alguma coisa assim, eu já sabia que era muito difícil.
E aí, é, eles foram crescendo e eu sempre ficava, né, pisando em ovos ali, tipo, porque sempre tinha muita chantagem envolvida, muita manipulação, muita coisa desse tipo. Então eu ficava pisando em ovos para não perder a oportunidade deles poderem vir para cá por uma temporada. E aí finalmente eles cresceram um pouquinho. E aí completaram 15 anos e foi quando eu finalmente convenci, né, eles a virem. Foi um pouquinho depois da época do Covid, então o Covid fechou tudo. Assim que abriu, eles vieram e passaram um ano comigo. Aí eles passaram um ano com você. E como é que foi esse ano de estar com você? Aí a sua mãe não veio, né? Ela veio só para trazer. Ela veio, Só... trouxe, passou uma temporada, voltou. E aí, não, foi muito bom. Foi muito bom, sabe? Foi um período que eu vi eles crescendo muito em muito pouco tempo. Eu vi eles superando muita coisa. Então, como irmã, foi muito gratificante para mim ver como eles chegaram e o tanto que eles conquistaram em conquista pessoal deles, sabe? Eles estavam indo muito bem na escola, eles estavam indo muito bem no futebol. No Brasil, eles tinham essa dificuldade de separar as amizades. Então, um deles tinha mais facilidade de fazer amizade, então o outro acabava com os amigos do que era mais extrovertido, digamos assim. Já aqui não, já aqui o que era mais acanhado tinha os próprios amigos. Ele tinha a própria turma, ele estava fazendo, conquistando o próprio espaço. Ele estava tendo espaço para ter a personalidade dele, sabe? Quando ele chegava aqui, a gente tudo que eu fazia era baseado em como eles se sentiam, o que era melhor para eles e como que eles se sentiam bem. Um deles, por exemplo, ele tem o cabelo mais cacheadinho e a gente ia cortar o cabelo e aí eu sempre cortava baixinho. Um dia eu cheguei para ele assim, perguntei, eu falei, mas vem cá, como é que você gosta do seu cabelo? Tipo, como é que você se sente bem? Como é que você olha no espelho assim e fala, cara, eu tô bonitão? E ele chegou para mim e falou, irmã, eu gosto quando tá o afrozão, assim, grandão, sabe? E eu lembro que a gente riu tanto que eu falei, cara, e todo mundo achava que você não gostava. Eu falei, então vamos deixar esse afro crescer. Então, assim, foi um período muito bom, sabe? A gente passou. Eles foram bem na escola, eles tinham amigos. O que tinha de problema com eles era coisa normal de adolescente. Era deixar um tênis pela sala, era uma mochila suja. Fora isso, foi ótimo ter eles aqui. E o que que foi que aconteceu nesse céu todo que a sua mãe começou a impedir esse contato entre vocês três? A Milena tá emocionada, gente. Esse Ah, assunto é muito, esse assunto é muito. Com é. isso já tem um tempo. Então, Milena, a gente respeita, a gente te acolhe, te manda um abraço internacional aí, desde o Brasil. Tá todo mundo aqui torcendo por você. O que que a sua mãe, por que que ela tá impedindo? O que que foi que aconteceu que ela começou a fazer esses impedimentos e o que que ela fez? Ela, ela veio pra cá e já tinha rumores de que ela queria levar os gêmeos de volta. E aí eu já tinha conversado com eles, eles tinham falado pra mim que eles não queriam voltar. Eles falaram pra mim, não quero voltar, não quero voltar. Eles estavam muito tensos antes da chegada dela, porque ela viria para passar o final de ano, né? As festas de final de ano, o aniversário do meu filho, que é no ano novo, e voltar para o Brasil. E aí eles estavam muito aflitos. Você não tem noção de como eles estavam aflitos. E eu falei com eles, eu falei, olha, eu prometo para vocês. Isso eles já estavam com 16 anos, que eles completaram 16, eles vieram para cá com 15 e completaram 16 aqui comigo. E aí eu falei para eles, eu falei, olha, vocês só voltam se eu ouvir da boca de vocês que eu quero que vocês querem voltar. Aí vocês voltam. Mas se você falar para mim que você não quer voltar, você não volta. Aquela altura eu já tinha aplicado para Green Card, já tinha, sabe? E aí ela chega. Aí ela começa a falar que vai levar de volta porque tá com saudade. Aí depois os meninos falaram que não queriam ir. E aí depois ela falou que ia levar de volta porque aí começou a falar que era culpa do meu marido, que meu marido era grosso com eles.
Aí eu falei pra ela assim, eu falei pra ela ali pra eles, eu falei, teve alguma vez que eu não fiquei do lado de vocês? Porque às vezes, tipo, e quando ela falava isso, não foi nada demais. Eu não vou falar pra você, tipo, ah, Larissa, meu marido nunca chegou em casa estressado porque tinha tênis sujo de futebol na casa inteira e sacola. Não, ele já chegou e falou, né, por favor, arrume os negócios, pega, tá tudo bagunçado e tal. Tinha a situação também de que os gêmeos eram 15, 16 anos, fora de casa pela primeira vez, né, em outro país, apesar de eu ser irmã em outra casa, tudo mais. Então ela começou a falar. Primeiro ela falou que ela estava com muita saudade, que ela ia levar de volta. Depois ela falou que era porque teve ocasiões que meu marido tinha sido grosso com eles. Depois ela falou que era porque o marido dela que tinha exigido que eles voltassem. Então sempre era uma história. E até então os gêmeos estavam me falando que eles não queriam ir. Então ela estava aqui, estava esse movimento. Um belo dia, do nada, os gêmeos chegam pra mim e falam: eu quero voltar. E aí eu fiquei assim, tipo, o que que aconteceu? Por que que vocês querem voltar? O que aconteceu? Conversa comigo. E eles, não, é porque eu conversei e tal, eu quero voltar. E aí eu fiquei meio que sem ação, sabe? Eu fiquei assim meio pensativa. As casas nos Estados Unidos, você já veio aqui, então você sabe disso que as casas aqui são de madeira. Então, para ouvir pela parede é muito fácil. E eu lembro que até então eu estava meio confusa e sem ação, sabe? Eu tava meio assim, o que que eu faço? Tipo, eles querem voltar, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que deixar eles voltarem. Aí eu ouvi pela parede um deles falando assim: vocês vão me levar de volta, mas eu vou voltar com muita raiva. Eu vou voltar com muita raiva no meu coração. Então ali pra mim eu falei, cara, eles não querem voltar, sabe? Eu fiquei assim, eu fiquei muito aflita, eu fiquei, poxa, tem alguma coisa acontecendo, eles não querem voltar, eles estão me falando que eles querem voltar, mas eles não querem voltar. E aí eu tive a oportunidade de conversar com um deles, e aí ele chegou pra mim e falou assim: Nena, é assim que eles me chamam. Nena, eu vou voltar porque eu tenho medo da minha mãe ficar com depressão ou alguma coisa e tipo, sabe? Então, assim, eu não sei o que foi que ela falou pra eles. De fato, eu não sei. Pra eles quererem voltar, eu não sei qual foi a conversa. Mas quando ele falou isso, eu falei, poxa, não tem como competir com isso. Porque a relação deles com ela eu também não sei como é, sabe? Eu sei da minha relação com ela. Não sei da relação deles, mas quando eu vi que ele tava com medo real, assim, sabe, pela vida da mãe dele, como se ele ficando fosse gerar uma depressão nela e que ela fosse fazer alguma coisa contra a vida dela. Eu não sei exatamente, mas me pareceu uma manipulação muito forte. E aí eu desmontei, sabe? Eu fiquei assim, eu não vou conseguir convencer eles a ficar, porque agora eles estão com muito medo, né? Eles estão com muito medo que aconteça alguma coisa, que de fato que ela fique muito triste, que seja, sei lá. Milena. E aí foi quando, sim, desculpa, tô falando demais. Não, não, você está contando sua história, mas é porque eu tenho algumas perguntas aqui. Porque assim, ó, Milena, você, quando você foi criança, você passou por uma manipulação muito séria. Você foi impedida muito séria. Você não foi ocultar a ocultação de quem era seu pai biológico, essas coisas, mas o que foi dito do seu pai biológico foi uma coisa que não foi a verdade verdadeira. E hoje você sabe disso. Você acredita que seus irmãos estejam passando pelo mesmo tipo de manipulação que você sofreu? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. A mim, não tem, não existe dúvida. Mas assim, o que aconteceu, que culminou mesmo no afastamento, foi porque depois que eu estava muito confusa com essa história de eles querem voltar, eles não querem, e eu percebi essa manipulação acontecendo, eu chamei todo mundo para conversar. Né? Eu tinha conversado com meu marido, eu chamei todo mundo para conversar. é, Ela, o marido dela, os gêmeos, o marido dela que é o pai dos gêmeos, eu, meu esposo, e eu falei para ela assim, eu falei, olha, na conversa teve muita coisa. Nessa conversa foram muitas conversas nessa confusão. Mas a moral da história que eu estava tentando, eu falei para ela assim,
Eu falei, ó, deixa eles ficarem, deixa eles irem para uma terapia, deixa eles irem para um counselor da escola mesmo aqui, alguém que não é relacionado a mim ou a você. Deixa eles irem para um acompanhamento para ver se é isso mesmo que eles querem, porque essa é uma decisão muito forte. Se eles voltarem, eu já tinha aplicado para o green card deles. Então, se eles voltassem para o Brasil, eles iam ter que esperar o processamento do green card no Brasil. E isso pode demorar até 10 anos para ir mal. Mas se eles estivessem aqui, eles poderiam esperar aqui. Eles não iam ter que sair, não poderiam sair, mas poderiam esperar aqui. Seria uma decisão muito grande eles voltarem para o Brasil. Isso significa que eles não podem vir para cá mais até o green card processar. Então eu expliquei isso tudo para ela. Eu falei, olha, é assim que funciona e eu só tô querendo ver se essa é a mesma decisão que eles querem. Aí eu falei para ela, por que que você não volta? Volta você e seu marido, eu prometo para você, eles vão passar por um acompanhamento. Se eles falarem para mim, eu quero voltar, eu compro a passagem, eu levo eles pessoalmente, eles voltam, eles não estão presos aqui. E aí, e aí foi quando ela surtou. Ela meio que entrou ali no estado mais violento e ela falou que sem os filhos dela que ela não saía daqui. E aí foi um episódio bem violento mesmo. Então na minha casa eu já com isso tem 3 anos, então tava com 35. Eu já 35 anos de idade casada, com meu marido em casa, meus filhos. Então assim, ela me deu um murro na cara, teve uma situação caótica aqui na minha casa. E eu acabei envolvendo a polícia, né? Tava meus 2 filhos pequenos. Quando isso tudo aconteceu, eu liguei para a polícia. Eu não liguei para a polícia para prender ela. Eu não liguei para a polícia para fazer nada contra ela, até porque ligar para a polícia e formalizar a queixa são coisas diferentes, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Eu liguei para a polícia porque eu estava com medo. Eu estava com medo, tinha faca na minha cozinha. Ela não estava normal naquele momento. A polícia chegou, os gêmeos ficaram muito assustados. Foi uma situação muito traumatizante para todo mundo. Os gêmeos ficaram muito assustados por conta do envolvimento policial, de ter que conversar com o policial, de ter que estar no meio daquilo tudo e sem saber se os pais iam ser presos ou não. Então eu entendo que aquilo gerou um trauma, né? Aquele dia. Aquele dia foi num sábado e eles estavam com passagem para terça. Então, no domingo e na segunda, eu saí de casa de manhã com meu marido e meus filhos e eu fiquei fora da minha casa o dia inteiro para dar a eles a liberdade de transitar pela casa, de cozinhar uma refeição, qualquer coisa. Então, eu saí de manhã cedinho, voltei de noite nesses 2 dias que eles estavam com a casa inteira para eles. E na terça-feira, que foi o dia que eles voltaram, o meu marido levou a minha genitora e o marido dela para o aeroporto. E eu levei os gêmeos, eu tava com as crianças e os gêmeos. No caminho para o aeroporto, foi a última vez que eu falei com eles. Eu falei, olha, tem certas coisas que vocês passam que não é ok, que não tá normal. Então, fui falando uma por uma, sabe? Eu falei, olha, isso não é normal, isso não é normal, isso não é normal. Então, assim, não achem que isso é um comportamento que deveria acontecer. Falei para eles que eu amava muito eles, que eles precisassem de qualquer coisa, que eles poderiam sempre me ligar. Naquele momento, eu sabia que ia ser a última vez que eu ia falar com eles. Eu sabia, sabe? E aí eles foram embora, eles voltaram na terça-feira. Na terça-feira, eu bloqueei ela de tudo. E demorou uma semana ou duas para eu estar bloqueada de tudo dos gêmeos. Então não foi assim imediato, eu consegui mandar uma mensagem ou duas na primeira semana. Isso tem 3 anos. Mandei uma mensagem ou duas na primeira semana. Depois não consegui mais mandar mensagem. Depois eu já estava bloqueada de tudo. E minha família estava proibida de me dar notícias. Você acredita nisso? Até hoje eu fico viajando. Tipo, eu perguntava, você não podia me mandar foto, não podia me mandar notícia, tipo, como é que estão, como é que tá na escola, ainda estão no futebol, ainda estão... Notícia normal, não queria saber de drama, de nada, não. Queria saber como é que eles estavam na escola, como é que ainda estavam no futebol, que eles estavam jogando bem aqui. Se eles estavam bem, se eles estavam felizes, eu ainda falava assim, tipo,
Eu espero que elas façam eles muito felizes, só para me provar, sabe? Só para falar que é melhor. Mas eu não tenho notícia. A senhora, sua mãe, é uma que ela se aproxima com alguma coisa como um narcisista, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não diagnosticar as pessoas. Ela possivelmente ela passou a vida inteira te manipulando, com os seus irmãos, né? E possivelmente os seus irmãos estão coagidos, e é por isso que mesmo adultos, né, acima de 18 anos, eles não falam com você porque existe uma coação ali, existe um terror psicológico que os impede de falar com você. Infelizmente, a sua genitora, ela é uma pessoa que contra esse tipo de atitude. É uma pessoa que só pensa nela, no dela, né? Eu estou com saudade, então eu quero que vocês fiquem aqui se lascando comigo no Brasil, no interior da Bahia, ao invés de ter toda uma oportunidade de vida nos Estados Unidos, Eles moram no né? Rio, mas é no interior também. É no Rio, pensei que fosse É, em é. Minas, em Bahia. Não, minha família é da Bahia. Mas ela, inclusive, ela mudou para o Rio, porque na época ela falou que a minha família estava se metendo muito na criação dos gêmeos. Então ela mudou para o Rio. E como que você, Belena, hoje, uma mulher madura, mãe, né, casada, muito bem casada, com um relacionamento estável, só, a vida se repetir, mas agora é com você do outro lado, você tentando se aproximar deles. Como que você se sente? É muito pior. Eu te falo isso, tipo, na situação da alienação parental. Claro que eu sofri como criança, mas eu tive recursos ali, mas eu fico imaginando os pais, sabe? Porque como irmã, o que eu posso te falar é que, tipo, eu encho a boca pra falar que eu sempre fiz tudo pelos meus irmãos, que eu sempre, sabe, até ela falava, eu fui de irmã perfeita pra monstro, porque até ela falava que eu era a irmã perfeita, que eu fazia tudo, que eu era uma irmã maravilhosa e que eu, sabe, que eu cuidava dos gêmeos. E hoje eu me tornei um monstro. Então, a narrativa que chegou foi que, tipo, que eu chamei a polícia na minha mãe. Tipo, como que ela pode chamar a polícia na própria mãe? Que monstro. A outra narrativa foi que... As narrativas da alienação, né? A outra narrativa foi que eu queria roubar os gêmeos dela. Ela falou... Imagine, os meninos estavam com 16 anos. Como se eu fosse roubar uma criança, um bebê. Ela, é o monstro que queria roubar os filhos dela. Então foi nisso que eu me tornei, da melhor irmã do mundo para o monstro que chamou a polícia de que queria roubar os gêmeos dela e que como que não tem nem lógica. Os meninos com 16 anos, sabe, rapaz. Mas hoje, sabe o que é mais difícil de verdade? É tipo imaginar que eles me odeiam. Acho que é a parte. Às vezes eu tento pensar assim, sabe? Eu faço terapia tem 3 anos e às vezes eu falo assim, não, Milena, calma, não tem motivo nenhum para eles te odiarem. E eu acho que muito pai deve pensar assim também, sabe? Não tem motivo nenhum, porque não tem. Eu sempre fiz tudo por eles, eu sempre tive do lado deles. Eu sempre protegi eles, então assim, não tem motivo. Não tem motivo para eles me odiarem, mas só de imaginar que eles odeiam mesmo assim, cara, parte o coração, sabe? De imaginar que ela conseguiu fazer eles me odiarem. É a parte que mais dói. Eu não sei como, sabe? Eu não sei como que ela fez eles me odiarem, porque, como eu te falei, nada paga a experiência real que eles tiveram aqui comigo. Nada paga. Eles moraram comigo. Eles viram o tanto que eu me importo. Mas ainda assim, sabe? Eu já ouvi alguns comentários que talvez um deles, de fato, tenha comprado essa ideia, né? De que eu sou uma pessoa ruim.
de que eu sou uma irmã ruim, de que eu tentei, sabe, fazer alguma coisa ruim. Essa parte é muito difícil. Você imaginar ser odiada por algo que você não fez é a parte mais difícil. Imaginar que alguém que se ama tanto te odeia, sabe? Se você pudesse, se os seus, eu vou compartilhar essa live com você, qual mensagem você poderia dar para os seus irmãos, se você pudesse ter certeza que eles estivessem te ouvindo nesse momento? O que que você falaria para eles? O que eu diria pra eles é, eu acho que uma coisa que me salvou durante toda a minha vida foi saber que tinha uma pessoa no mundo, assim, que eu era prioridade. E essa pessoa era minha avó, sabe? A minha avó sempre fez com que eu me sentisse prioridade, número um. Então, acho que foi por isso que eu dei certo. Foi por isso que eu acabei dando certo na vida. Porque eu tive aquela pessoa, sabe? Outra Minha avó era pessoa aquela pessoa. que não foi a Sim, sua mãe. não. Minha avó, ela era aquela pessoa que ela era assim. Ninguém podia falar nada de mim na frente dela. Ela me dava uma bronca do tamanho do universo entre eu e ela, mas ninguém podia abrir a boca para falar nada de mim. Então, isso me sustentou, isso me sustenta ainda, né? Minha avó, sabe, eu falo com ela, eu converso com ela e eu falo para ela, eu falei, vó, não importa o que você fez na vida, só no que você fez por mim, você já pagou tudo. Então, o que eu falo pros gêmeos é, tipo, eu quero que eles saibam que não importa o quanto eles me odeiem, não importa, sabe, o quanto que a raiva que eles tenham, que eu entendo e que eu sei, eu passei por isso também. Eu também ouvi as coisas que eles ouvem, eu também senti o que eles sentem. E eu só quero que eles tenham coragem de ter uma vida. Eu quero que eles tenham coragem de, de, de ter liberdade, de ir atrás dos sonhos deles, de, de sabe, eu quero que eles sejam felizes, eu quero de verdade, eu quero que eles saibam que eu vou estar sempre aqui. Eu vou estar sempre aqui. Não importa o que eles falaram de mim, se eles já falaram alguma coisa negativa de mim, se eles já, sabe, não importa, nada disso importa. Eu quero que eles saibam que eu entendo o que está acontecendo, eu entendo o que eles estão passando, eu entendo a, a complexidade, né, a dificuldade deles entrarem em contato, mas eu só quero que eles saibam eu eles sabem que eu faria tudo por eles. Eu só quero que eles saibam disso, que eles nunca vão estar sozinhos, que eles nunca vão estar em uma situação de necessidade, que eles nunca vão estar abandonados. Nunca, nunca, nunca. Que eu vou estar sempre aqui. Se eles conseguirem dar um jeito de falar comigo, de falar, tô precisando disso, tô precisando de qualquer coisa, que eu tô aqui. Helena, e você acredita que esse seu sofrimento hoje se equivale com o sofrimento que seu pai teve por não conseguir falar com você? Talvez não, porque ele não teve a oportunidade de construir um vínculo emocional comigo, né? Como eu construí um vínculo com meus irmãos. Como eu nunca, de fato, tive uma convivência com ele, eu acredito que tenha doído, sim, que ele de fato me falou que ele sofreu muito, que foi muito difícil. Ele, na verdade, ele se sente muito culpado também por não ter tentado o suficiente. Uhum. Então, por mais que a gente teve essa conversa, sabe? Por mais que eu me sinta como se ele poderia ter tentado mais, sabe? Principalmente quando eu vejo a luta do Paiva e a luta de tantos pais, eu paro assim e falo, tipo, por que você não tentou mais conviver comigo? E essa é uma dor que ele também tem, sabe? Ele também fala, tipo, eu não sei, filha, por que que eu não tentei mais? Eu não sei. Eu também, sabe, eu não sabia o que que eu podia fazer, eu era muito novo. Então, eu sei que isso é uma coisa que dói nele também, sabe? Essa doeu em mim ele não ter procurado e hoje dói nele olhar para trás e pensar, será que ele fez o suficiente, sabe, para estar perto? Eu tenho mais duas perguntas para você.
é a seguinte: se a sua mãe ela estivesse assistindo esse vídeo, essa live, você diria o quê? O que que você gostaria de dizer para ela? É, pergunta interessante. É, eu não tenho muito o que dizer para ela, sabe? Na verdade, eu não tenho muito o que dizer para ela porque eu ouvi comentários de algumas pessoas da minha família que ela fala que ela me perdoa. E eu fico assim, tipo, me perdoa? Me perdoa de quê? O que foi? Ela me perdoa. E eu fico assim, mas tá bom, vamos supor que ela me perdoe. Então por que que eu ainda não tenho acesso aos meus irmãos? Sabe? Por que que eles ainda não conseguem falar comigo? Se ela me perdoou tanto assim. Eu acredito que ela genuinamente não ache que ela precisa de perdão, sabe? Eu acho que ela não acredita que ela precisa de perdão. E tem uma amiga minha que ela tá até assistindo essa live, que eu vi alguns comentários, e eu aprendi uma coisa muito importante com ela nessa minha jornada de cura. Ela tem um relacionamento que foi conturbado com o pai dela, e uma vez ela falou para mim assim, ela falou, amiga, eu tive que aprender a perdoar, mesmo sem meu pai querendo perdão, mesmo sem ele pedir perdão. Ela falou, amiga, você tem que aprender a perdoar, porque mesmo que a pessoa ache que ela não precisa de perdão, é uma coisa que você tem que, sabe, liberar. É uma coisa que eu não tenho como eu convencer ela do mal que ela me causou. Não tem como eu convencer ela da dor que ela me causou. De como foi horrível esses 3 anos, sabe? Foram 3 aniversários sem dar parabéns. Então, assim, ela não sabe. E eu não sei, de fato, eu não sei se ela se importa. Então, também te amo, amiga. Então, com essa amiga que eu aprendi, sabe? Eu tenho que. Eu sei que ela não acha que ela precisa de perdão, ela acha que ela tá certa, ela acha que eu que tô perdoada. Então, a única coisa que eu posso fazer é perdoar, mesmo que ela ache que não precisa, porque eu entendo também que ela tem as limitações dela, que ela tem a história dela. E o que eu diria para ela hoje é que, mesmo que a nossa relação, sabe, esteja muito quebrada para se construir, mesmo que a nossa relação de mãe e filha seja algo que não tenha mais conserto, que eu acredito que talvez não tenha, eu simplesmente não acredito que não tenha, mas, tipo, por favor, pensa, sabe, pensa em tudo que eu fiz pelos gêmeos, pensa em tudo que eu fiz por eles aqui, pensa em todas as vezes, mesmo nas vezes de conflito, que eles sabem que eu estava do lado deles. Então, o que eu queria dizer para ela, tipo, você acha mesmo que a minha presença na vida dos seus filhos, dos meus irmãos, é negativa? Sério, de verdade, que você acha que eles mandar uma mensagem para mim, saber como é que eu tô, falar com os meus filhos, você acha que isso é ruim, sabe? Tipo, deixa eles falarem comigo, seja lá o que você falou para eles me odiarem. Fala para eles, meu filho, sua mãe estava num momento de fraqueza, num momento de vulnerabilidade. Desfaz o que você fez, por favor, sabe? Era isso que eu diria. Seja lá o que você falou para os gêmeos. Você tem o mesmo poder de desfazer. Você tem, eu acredito que você tem esse poder. Você pode conversar com eles e falar: olha, naquela época eu fiquei chateada com sua irmã e, e, e falei certas coisas, mas não é verdade. Sua irmã te ama, ela tá sentindo sua falta, ela tá sofrendo. Liga para ela, sabe? Manda uma mensagem para ela. Será que ela acha que isso seria prejudicial para os gêmeos? Essa é a minha pergunta, sabe? Por que que eu tô afastada deles? Por que que eles... E se é verdade que eles me odeiam, ela como mãe, ela como autoridade, como mãe, ela tem como desfazer isso. Ela tem como chegar para eles
e falar: meus filhos, foi um momento de fraqueza, sua irmã te ama, manda uma mensagem para ela. Mas eu É. duvido que isso vai acontecer, na verdade, sabe? É, Mas essa é a então única assim, coisa que eu diria. o recado foi muito dado, né, Milena? Porque ficou muito evidente que você foi uma ótima irmã, quer proteger as crianças, fez um trabalho assim excepcional com ele. Hoje, o Dia das Crianças, né? é, Milhares não vão ver o pai por alguma chantagem emocional que a mãe fez. Depois fala que o homem que faz violência psicológica com a mulher, né? Mas na verdade, nós mulheres temos esse dom, entre aspas, de fazer violência psicológica e com outras mulheres também, que é o caso. Tem uma pergunta aqui do pai Eros Capa, ele escreveu assim: qual o sentimento seu pela sua mãe hoje e qual o sentimento que você tinha pelo pai antes? O sentimento que eu tinha pelo meu pai antes, que eu imagino que seja antes de eu voltar a ter uma comunicação com ele, não é isso? Porque É, antes eu tinha raiva do abandono, sabe? Eu tinha muita raiva do abandono, eu tinha muita indignação, eu tinha essa sensação de que ele não tinha tentado o suficiente, dessa questão do abandono. Ah, hoje, hoje o relacionamento com ele é muito difícil. Eu vou falar para vocês uma coisa, eu consigo ver que ele é um homem bom, sabe? Eu consigo ver que o meu pai biológico é um homem bom. Eu consigo ver que ele também sofreu com isso tudo. Mas é muito difícil você chegar no nível de um relacionamento de pai e filha, principalmente na questão de respeito e consideração, sabe? Teve situações em que eu me vi falando com meu pai biológico de uma forma que eu nunca falaria com meu pai afetivo, por uma questão de respeito. Então, tem esses poréns. O meu sentimento pela minha mãe hoje é ainda muito confuso. Eu vou te falar, eu faço terapia desde sempre, né? Eu faço terapia desde que eles foram embora. Isso tem 3 anos. E o meu sentimento por ela hoje ainda é muito confuso. Hoje eu não sei se ela me amou, na verdade, né? Eu não sei se quando ela me teve algum processo ali de rejeição ou de depressão pós-parto e que ninguém notou e que não foi tratado, mas hoje eu não acredito que ela tenha amor por mim. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, o sentimento que eu tenho por ela é que eu não desejo nenhum mal, claro, eu quero que ela esteja bem, eu quero que ela siga a vida dela em paz, eu quero que ela deixe meus irmãos falarem comigo. Hoje eu tento entender o que aconteceu comigo nesse sentido, sabe? Hoje eu tento entender o que aconteceu comigo nesse sentido de que eu acho que de fato alguma coisa aconteceu ali enquanto eu nasci e houve uma rejeição e eu fui muito abençoada de ter tido pessoas na minha família que tomaram esse papel e o dano não foi pior, né? Tive minha avó, tive os meus tios que estavam sempre ali comigo. Não sei, não tenho. Hoje meu sentimento por ela é muito vago. Eu vou te falar para te falar a verdade. é. Eu ainda estou num processo de cura disso aí. Aqui para o final, já vencemos aqui uma hora de Uhum. sessão e eu tenho mais uma pergunta para você. Eu sei que você chegou até o IDDH por conta da morte violenta do André, né? Sim. Eu sempre esqueço que ele é um tio seu, né? Assim, vamos botar um tio emprestado, não é Ele isso? é Ele um primo foi emprestado, digamos um assim, primo porque emprestado, isso. é, ele é cunhado do meu tio. Ele era o irmão da esposa do meu tio. Você foi uma das primeiras filiadas, você sabia que você foi uma das primeiras filiadas do IDDH? E, Não, inclusive, eu acho. A Milena patrocinou com alguns ingressos ano passado, ajudando no simpósio, porque ela está nos Estados Unidos, impossível dela vir, nem, enfim, se organizar para chegar. Mas a gente também conta
aí para estarem conosco, ajudando também, assim como a Milena conseguiu ajudar, né, apoiando. E, Milena, o que que você acha que o Instituto pode contribuir para a sociedade? Nossa, tantas formas. Eu acho que eu sei que o Instituto de Defesa do Homem é voltado à defesa do homem, mas eu acho que isso se amplia à defesa da criança também. Ah, hoje, como vocês puderam ver na live, eu amo muito os meus irmãos, eu amo muito meu filho, e eu me preocupo muito com eles, né? No mundo de hoje, estão todos expostos ao que está acontecendo. Eu vejo os casos que o IDDH divulga de violência contra o homem e eu fico horrorizada. É assustador imaginar que, como aconteceu isso com o André, e hoje ela não só está em liberdade, como ela simplesmente ocupou um cargo público. O que, assim, eu fiquei... Mas, enfim, só no Brasil. E só de imaginar alguém fazendo uma coisa dessa, de novo, né, digamos assim, porque já fez, mas é horrível. E eu vejo que vocês estão nadando contra a maré, e eu acho isso, assim, de fato, admirável. O tanto que vocês lutam contra a maré, porque eu não vejo nenhum outro instituto, ninguém mais falando sobre isso. E é uma coisa que tá chegando num ponto que não vai ter como não falar mais. Tá chegando no ponto em que até quem é contra o que o IDH defende vai acabar sendo afetado, porque toda mulher tem um irmão, tem um tio, tem um primo, tem um sobrinho, tem um avô. Você acha que seu avô não está sabe? Ou até hoje em dia eu já vi casos de adolescente sendo acusado, eu já vi casos de criança, de menino de 9 anos sendo acusado de né, conduta inapropriada por outra criança, inclusive. Então, do jeito que as coisas estão, não é uma luta só masculina. Não é possível que exista uma mulher que chegue assim, bata no peito e fale: eu não tenho nenhum homem na minha vida que eu ame. Toda mulher tem um homem na vida que ama. E esse homem está vulnerável. Se você acha que você é mulher, que você é casada, que seu marido está protegido porque você é casada, seu marido está tão exposto quanto qualquer outro homem de sair na rua e uma mulher chegar a fazer alguma coisa e dizer que foi ele que fez e acabar fazendo uma violência contra ele e nada importa. Então, assim, tá chegando num nível absurdo. E o IDDH não pode parar. Eu sei que é difícil, eu sei que vocês sofrem muita perseguição, eu sei que vocês sofrem muita ameaça, mas o IDDH não pode parar. Não tem como parar, porque não tem como. E como eu falei, a mensagem que vocês estão transmitindo vai ficar mais forte a cada dia, porque qualquer mulher nesse mundo tem um homem que ela ama e que ela se importa e que ela não quer que passe por isso. Perfeito. Obrigada, Milena. A gente quer te agradecer muito de coração pela coragem de vir compartilhar essa história. Eu sei o quanto você estava temerosa de compartilhar, mas eu, como terapeuta, posso dizer para você que a gente precisa se posicionar, porque o outro não sabe o que o outro pensa, a gente tem que dar satisfação para a sociedade. Você coloca a sua versão, ninguém vai dizer que você não pensava diferente, porque você falou exatamente o que você tinha que falar. E é claro que se você se tem alguma coisa que não foi falada e você quiser ainda falar, você pode falar nesse momento, ou daqui a pouquinho, ou fazer um comercial aqui do simpósio, tá, gente? No dia 29 de quem é novo aqui, quem não é filiado ainda, só para vocês entenderem. Eu, Paiva, a Lady Red Pill, a Mara Damasceno, a Rafaela Filta, a doutora Tatiana, tantos outros advogados, enfim, tantas outras pessoas, os outras pessoas que se filiaram, que a gente fez as lives aí na semana passada, somos apenas pessoas comuns, que temos o nosso trabalho comum, a gente não ganha dinheiro com isso. Inclusive o próprio Paiva, a gente paga uma mensalidade, a gente faz questão que essa mensalidade seja uma mensalidade acessível para que as pessoas possam conseguir pagar R$ 15 por mês ou 150 por ano.
para você se filiar. E quando você entra na comunidade, eu gostaria de pedir a vocês que vocês entendam o seguinte: não venham somente atrás do seu benefício pelos seus R$ 15. Em caso, porque enfim, eu não vou aqui entrar no mérito espiritual da coisa, que a gente sabe que existe, mas é uma causa que vai contribuir com a prosperidade da nação. Porque enquanto você estiver olhando o homem como um inimigo e está sempre enaltecendo a mulher e nunca vê que ela pode cometer tantos abusos igual aconteceu ela, que ela foi afetada por uma outra mulher, que foi a sua própria genitora, e de várias frentes, parece que a alienação está na vida dela, né? De alguma forma vai ser resolvido. É, é um, é um convite, você está recebendo aí ó, um escudo e uma espada para você lutar, para você vir com a gente nessa força. No instituto, na comunidade, você tem a oportunidade de você se voluntariar. E aí o voluntariado é pegar algum trabalho, porque trabalho é o que mais tem para fazer, mas infelizmente a gente não tem braço nem perna, porque a gente, como voluntário, a gente cede esse, por exemplo, esse tempo aqui que a gente está aqui fazendo essa live para vocês ouvirem, mas a gente se planejou antes, e vai, eu estou aqui na coordenação dos trabalhos. Enfim, cada pessoa vai fazendo a contribuição que pode fazer, seja ela financeira, seja ela uma força, por exemplo, para engajar nos posts da comunidade, do IDDH, ou contratar algum serviço de uma pessoa que está oferecendo algum serviço com algum desconto do IDDH, contratar um advogado com um preço diferenciado para o filiado, enfim, participar do apoio psicoemocional que a gente oferece de forma gratuita ali, mas entendam, o nosso trabalho ele é autofinanciado, a gente não tem condição de arcar do nosso bolso tudo que a gente tem feito. Então a gente precisa da contribuição de todos, de você estar indicando para outras pessoas ou indicando pessoas para virem trabalhar nessa causa com a gente, porque isso tudo é muito importante. Lembrou de mais alguma coisa que você queria falar, Milena? Lembrei, mas não sobre o meu caso. Eu só queria falar para todo mundo também que, tipo, eu também tenho uma ONG aqui. E quando você falou, eu tava só lembrando, tipo, gente, presta atenção também no IDDH, o tanto que esse povo tá correndo por aí, não tem condições. Eles estão nos plenários, nos congressos, se expondo, falando. Então, quem puder contribuir financeiramente, porque de fato, para você ter uma ONG e você tirar o salário de uma ONG é uma coisa assim, a não ser que essa ONG tenha um suporte de empresas bilionárias e tal, aí talvez você consiga tirar um salário. O que eu sei que não é o caso, então, se vocês puderem contribuir com o IDDH financeiramente, né, porque, como eu falei, essa causa é muito importante, e eles são os que estão dispostos a fisicamente, em carne e osso, ir lá ter que ouvir besteira ou ter que, né, ter que falar o nosso lado, ter que falar, ter que explicar o óbvio só. Então, eu acho que todo mundo pode olhar na página que esse dinheiro está sendo bem usado, né? Qualquer doação que está indo para o IDDH, de fato, está indo para a mão de quem está tentando fazer uma diferença, né? Então, Com tenham em certeza. mente e ajudem o E IDDH a crescer. é isso aí. É, enfim, né? Muito obrigada, Milena, mais uma vez. Obrigada pela participação de todos vocês. Essa live ficará salva. Vou compartilhar com o arroba da Milena, com está assistindo aqui, por favor, não deixe de curtir, faça um comentário, coloque ali o que você achou, sua percepção, manda luz lá para a Milena, também força, porque a causa da Milena não é somente a da Milena, é de todos nós, né? Então, todos nós que estamos aqui presentes no IDDH temos uma causa própria, mas entendo, vamos todos juntos trabalhar para que a gente consiga mitigar esse sofrimento aí que cada família do Brasil e do mundo também, porque isso acontece no mundo inteiro, a gente consiga mitigar um pouco isso, né? Favorecendo a lei de alienação parental, favorecendo mais proteção
e punindo as falsas acusações. Inclusive, seu marido também recebeu a falsa acusação da sua mãe, né? Que ela ficou falando que ele era agressivo, né? Imagina. Não, ela Bom, chegou Milena, a falar. pois é. Agradeço muito ao espaço que vocês estão me dando, ao espaço que vocês dão aos filiados de contar a história deles. Agradeço o espaço de não só contar a minha história, mas deixar essa mensagem aberta. Quem sabe os meus irmãos não vejam, quem sabe ela não veja também e decida, né? Falar, não, vou repensar aqui. Então, Isso aí. agradeço de todos os lados pela oportunidade. Vocês são maravilhosos e eu vou estar Que sempre bom. aqui para vocês precisarem. E Milena virou minha amiga também. E, gente, assim, ó, se você, a Milena é nossa afiliada desde o começo. E se você quiser contar a sua história, nesse quadro que a gente abriu, Casos Invisíveis da Vida Real, você precisa se filiar também. E uma vez que você estiver dentro da comunidade de filiados, que é uma comunidade dentro do WhatsApp, você me chama lá no. Vai lá no administrativo, vai estar lá, Larissa Gastman, terapeuta dos homens, você me chama lá para a gente poder te colocar na escala, beleza, gente? Ó, desejo a todos um ótimo domingo. E até a próxima live, que será amanhã às 20 horas. Um beijo, Milena, um beijo para as Obrigada. crianças e para o maridão. Beijo, obrigada. Tchau, Beijo vocês gente. também. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.